Justiça Federal julga improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez a uma pessoa, porque ela já tinha doença alegada antes do vínculo com a Previdência. Já uma viúva que não recebeu seguro de vida após a morte do marido consegue indenização na Justiça, pois houve falha operacional do banco onde o contrato foi feito. E veja também, montar e desmontar quiosque ou barraca em área pública sem causar danos ao meio ambiente ou descaracterizar o conjunto arquitetônico e paisagístico não é crime. Aqui no Inteiro Teor você acompanha decisões e temas que estão em discussão na Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe a partir de agora. O TRF da Primeira Região determinou que uma viúva receba a cobertura de um seguro após a morte do marido, já que isso não ocorreu por falha operacional do banco. Ela também vai receber uma indenização, pois teve que provar na Justiça que tinha direito a essa cobertura. Veja na reportagem de Daniela Garcia. Débito em conta, a forma de pagamento usada por milhares de brasileiros. Evandro, por exemplo, utiliza esta modalidade para não correr o risco de esquecer de pagar a academia, o celular e a faculdade. Foi justamente pela praticidade que as empresas, decorrentes desses trabalhos que eu uso me proporcionaram. O débito em conta vai facilitar o seu pagamento, Eu tinha problemas muito com esse negócio de estar pagando, às vezes atrasava um boleto porque eu acabava esquecendo, a questão do pagamento. Aí isso acarreta juros para a gente, e acaba que é uma praticidade que nós temos e de fato, assim, eu achei muito bom para estar desempenhando melhor o pagamento das minhas contas. Mas também é preciso tomar alguns cuidados para evitar problemas com esta forma de pagamento. Uma das contas de Evandro já foi debitada com um valor errado. Como eu gosto de fazer o confere do extrato, que é muito importante também, justamente pelo fato de eu ter essas contas ajustadas já no pagamento, aí eu me deparei com um valor X que estava descontando a mais. Aí o que eu fiz? Fui na gerência da loja para ver o que estava acontecendo, teve um esclarecimento da loja e até aí ok. Posteriormente, no próximo mês, eu fiz esse confere novamente e veio um outro valor descontando. Aí eu cheguei no gerenciamento lá da loja e aí retruquei, porque aquele valor estaria sendo cobrado a mais e realmente a empresa reconheceu que tinha faturado um valor a mais do que deveria ter faturado e isso tornaram para mim. E quando o valor combinado simplesmente não é debitado da conta? O problema pode ser ainda maior. Na Bahia, um casal fez um seguro de vida e de acidentes pessoais na Caixa Econômica. As parcelas seriam descontadas na conta deles, mantida também pelo banco. A primeira prestação foi corretamente debitada, mas a partir da segunda isso não ocorreu, mesmo com saldo suficiente para pagamento. A seguradora ainda mandou para a casa deles boletos bancários referentes a 2 parcelas que foram devidamente quitadas. No 4º mês, o marido faleceu e a esposa solicitou a cobertura contratada. Aí veio a surpresa. Ela foi informada de que o serviço havia sido cancelado por falta de pagamento. Indignada, entrou com uma ação na Justiça. Ela pediu o repasse do valor correspondente ao seguro de vida por morte do esposo nos termos do contrato, de quase R$20 mil, acrescidos de juros e correção monetária, além de indenização por danos morais de R$10 mil. Alegou que as parcelas não foram debitadas por erro da instituição bancária. O caso veio parar no TRF da Primeira Região e a 6ª turma do tribunal condenou a Caixa Econômica a indenizar a autora da ação. Para o colegiado, ficou provada a falha no serviço do banco. Os magistrados ressaltaram que a instituição não conseguiu demonstrar que o inadimplemento das prestações foi culpa da cliente, tendo em vista que o acordo para pagamento era o de débito em conta. E caso desejasse mudar a forma de quitação, a empresa deveria ter consultado previamente a segurada. Além disso, ela comprovou ter saldo suficiente para pagar o seguro. Esta advogada orienta os consumidores que passam ou já enfrentaram problemas parecidos. A primeira esfera que a pessoa deve procurar é extrajudicial, que é procurar o banco, tentar resolver o problema com o banco ou com qualquer outra empresa que ele tenha sofrido dano. E, não resolvendo o problema, ele deve sim procurar a esfera judicial,
que é onde a justiça vai entrar, onde a empresa vai ter o ônus da prova, que vai provar que realmente ou causou dano ou não, porque se o consumidor teve responsabilidade, a empresa não tem responsabilidade de pagar. Mas se houve uma responsabilidade da empresa, não cabe o consumidor ter que provar que ele causou o dano. Cabe à empresa que tenha uma condição maior, porque o consumidor aí nessa esfera ele é hipossuficiente. Então a empresa tem que provar que ele causou o problema. E não provando, a justiça vai dar ganho de causa para o cliente e o dano tem que ser reparado sim. Decisões como essas, julgadas pelo TRF da Primeira Região, estão no nosso portal. Basta clicar em Mais Notícias. A seguir, aposentadoria por invalidez. É possível receber o benefício do INSS se a doença já existia antes do vínculo empregatício? A gente explica já já. E veja também, o trabalho em área pública que envolve ter que montar e desmontar quiosque ou barraca sem causar danos ao meio ambiente ou descaracterizar o conjunto arquitetônico e paisagístico não pode ser considerado crime. Eu volto em instantes. O Inteiro Teor está de volta. Veja agora uma reportagem que explica por que a Justiça Federal negou a aposentadoria por invalidez a uma pessoa que já tinha doença alegada antes do vínculo com a Previdência. Confira. A Câmara Regional Previdenciária da Bahia entendeu que a aposentadoria por invalidez requerida pela autora da ação não pode ser concedida porque o laudo pericial apontou o início da incapacidade em 2013 e ela só reingressou no regime geral da Previdência Social em 2015. Ou seja, a doença já existia. O relator, juiz federal Saulo Casale Bahia, explicou que o artigo 59 da Lei 8.213 de 91 prevê que não é devido o benefício ao segurado que, ao se filiar ao regime da Previdência, já tenha a doença alegada, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento do problema. O TRF da Primeira Região decidiu que montar e desmontar quiosque ou barraca em área pública, sem causar danos ao meio ambiente ou descaracterizar o conjunto arquitetônico e paisagístico, não é crime. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Ana Paula Souza. Todo final de tarde, Francisco e sua equipe começam a trabalhar. São mais de 20 anos em um estacionamento público no centro de Brasília, vendendo cachorro-quente. A experiência e o tempero especial do molho já renderam até prêmio de culinária. Mas para poder usar esse espaço, Chicão, como é conhecido por seus clientes, precisa cumprir algumas exigências, como preservar as características do local, não causar prejuízos ao meio ambiente e pagar uma taxa de uso de área pública. Como faz tudo direitinho, Chicão nunca teve problemas com a fiscalização. Não, sobre isso aí nunca tive problema não. Sempre paguei certinho, nunca tive problema. Muito grato com isso, né? Porque eu já trabalhei fechado em uma panificadora, depois eu resolvi sair para montar o meu negócio e montei, graças a Deus deu certo, estou aí até hoje, entendeu? Agradeço muito, tem dado certo, é trabalhar direito, entendeu? Que a coisa funciona. De acordo com a Constituição Federal, as prefeituras são responsáveis por autorizar e regulamentar o funcionamento do comércio de rua. Os critérios para poder realizar esse tipo de atividade são estabelecidos conforme as características e necessidades de cada cidade. Algumas regras também podem ser estabelecidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Ele pode ser feito, ele pode ser instalado desde que obedeçam certos critérios urbanísticos, critérios preservacionistas, e a partir daí a gente pode sim autorizar em alguns locais, em alguns pontos. Recentemente, o TRF da Primeira Região julgou um processo de um vendedor de rua de Ouro Preto, Minas Gerais, que trabalhava em uma barraca desmontável em praça pública. No processo, a União argumentou que a barraca utilizada pelo vendedor descaracterizava o conjunto arquitetônico e paisagístico de Ouro Preto, que é uma cidade tombada como patrimônio cultural da humanidade.
Um dos pedidos da União era de que o vendedor fosse condenado pela prática do crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, que determina a pena de 1 a 3 anos e multa por alteração de local protegido por lei em razão de seu valor paisagístico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, entre outros, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Ao analisar a ação, o TRF1 julgou não haver indícios de crime ou delito. Segundo a relatora, a desembargadora federal Mônica Cifuentes, uma barraca desmontável que não está fixada no solo não pode ser considerada uma construção permanente e definitiva. O superintendente do IPHAN acrescenta que os donos de comércio de rua precisam ficar atentos às regras urbanísticas do local onde trabalham. Necessariamente, a instalação de um quiosque, isso não necessariamente é um desrespeito a um critério de preservação da cidade. O que ele precisa, qualquer comércio, ele precisa inicialmente atentar para as normas urbanísticas desse local. A partir daí, ele tem também que cumprir os critérios de preservação de uma cidade tombada, qualquer espaço urbano tombado. É o caso de Brasília, é o caso de Ouro Preto, é o caso de São Luís, ou qualquer outra cidade tombada no Brasil. Então, são critérios urbanísticos, primeiramente, normas urbanísticas que esse comércio tem que obedecer e as normas, os critérios de preservação de um bem tombado. Ele reforça que é possível promover o desenvolvimento econômico local sem que o tombamento fique prejudicado. Toda cidade tem esse tipo de comércio. Paris tem, Londres tem, qualquer cidade no mundo existe o seu comércio, que não é aquele comércio formal, formalizado numa instalação, né, num comércio mais uma instalação mais fixa. Esse comércio existe porque é uma demanda da sociedade. E muitas vezes isso traz vidas, isso traz uma urbanidade que a cidade precisa. Toda cidade precisa desse movimento urbano, cotidiano, menos formal. Isso existe em qualquer lugar do mundo. Brasília, onde o Chicão faz sucesso vendendo cachorro-quente, também é um dos 14 patrimônios tombados do país. Atualmente, nenhum novo vendedor de rua pode montar um negócio se não for por processo de licitação do governo. Nós temos os ambulantes, que já existe uma legislação, uma lei para eles, mas a regulamentação dessa lei está sendo construída. Então, hoje, eles ainda não podem ocupar área pública, porque não existe a regularização, né, nem os critérios de como se faz isso. Quiosques e trailers, nós temos uma lei que assegurou aquelas situações que já eram consolidadas anterior à publicação da lei, e hoje nós estamos organizando através dos planos de ocupações. Pessoas que querem adquirir um espaço em área pública vão ter que passar por essa licitação para estarem se instalando na área pública. É sempre bom ficar atento às regras e ver o comércio crescer sem interferir nas características da cidade. Esse foi o Inteiro Teor, com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, como no Facebook, YouTube e no Instagram. Até o próximo Inteiro Teor. Tchau!